Bom, como nós estamos esse início de ano falando sobre alvos, alvos pessoais, alvos para a célula, alvos em tudo que é sentido, eu me lembrei de uma mensagem que eu fiz no primeiro ano da Casa de Paz, só que eu nunca compartilhei ela. Eu vou citar aqui dois capítulos da Bíblia, vou tentar ser o mais dinâmico para ler, para não tomarmos muito tempo. O primeiro é Lucas 9, do 1 ao 6. Os dois que eu vou ler vai ser tudo em Lucas. Lucas 9, do 1 ao 6. Lucas 9, do 1 ao 6. Eu achei. A missão dos 12. Todo mundo achou? E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis conosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, percorreram eles todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Agora nós vamos para o capítulo 10, vai ser do 1 ao 12. Ok, então. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis sobre o caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo no que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizeres: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabe com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquela cidade para Sodoma do que para aquela cidade. Como eu falei, eu fiz esse esboço aqui no primeiro ano da Casa de Paz. Nós tivemos, acho que foram três anos de Casa de Paz, se não me engano. Nós fizemos. E uma madrugada Deus me fez pensar nessa mensagem, que era para eu ter compartilhado na cela de jovens antes da Casa de Paz, só que acabou não tendo tempo. Então, acabei guardando. Eu pensei, um dia que Deus permitiu eu compartilhar, eu levo essa mensagem em alguma das celas. Como a gente acabou de ler, essa passagem fala sobre 70 discípulos que Deus designou para uma missão que praticamente nós temos até hoje, que é pregar o Evangelho, de levarmos o Evangelho aos outros. Que é até um conselho aqui que nossos pastores deixam, que quando nós vamos falar de Jesus, não é bom a gente falar sozinho. É sempre bom a gente ter uma companhia. Até que um conselho com um amigo nosso, um amigo meu me deu, que é o seguinte: que até quando a gente viajou para o Nordeste, acabou ela vivendo essa experiência e eu vivendo. Quando você for falar de Jesus para alguém, sempre vai em dois para um estar intercedendo. E no Nordeste a gente viveu essa experiência no ano retrasado. Um primo dela, que ela não via há tempos, o inimigo resolveu fazer morada nele por alguns minutos para afrontar ela. E no momento eu lembrei dessa situação que um amigo me contou. Epa, é hora de interceder. Então fiquei ali intercedendo e Deus trabalhou e usou ela por misericórdia. Então por isso que é aconselhado ser duas pessoas. Mas se nós observarmos aqui, Jesus ele faz um convite para nós, que todos nós temos que aceitar esse convite todos os dias.
que é o convite para segui-lo e pregar o Evangelho. Tem o versículo 2 aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Versículo 2. Do 9 ou do 10? Vou ver aqui agora. Que eu coloquei. Versículo 10. Está aqui. É o do capítulo 10. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Ou seja, Deus nos faz um convite e simultaneamente um mandamento. Só que como Jesus é educado e não vai pressionar ninguém, ele vem com um convite. Uma vez eu fiz uma mensagem na sala de jovens que eu disse uma frase que até minha irmã interpretou errado, brincando. Que eu falei o seguinte: quando um líder pede alguma coisa para você, da boca dele sai como um pedido, mas no seu ouvido tem que chegar como uma ordem. O fato de ele estar pedindo, você não tem que obedecer. É como que fosse uma ordem também. A minha irmã foi inventar de brincar e foi pedir da discípula dela dar R$ 200 para ela. Mas aqui é um convite que Deus deixa para nós de irmos e pregarmos o Evangelho. E tem o Marcos 16, 15 e 16, que é muito conhecido, sobre ir de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas aqui o que nós temos que entender? Que nós não devemos desperdiçar oportunidades. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós já estamos aí caminhando para 13 anos que a IMUB mudou a visão dela. Antigamente era uma igreja com celas, agora é uma igreja em celas. Desde que eu cheguei na igreja, praticamente já participo de célula. Mas praticamente são aí 13 anos que nós estamos envolvidos mesmo numa visão celular, onde você tem a oportunidade de crescimento, onde constantemente você respira a visão, onde você todos os dias ganha vidas. Mas nós não devemos não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Jesus deixou claro: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas se nós continuarmos aqui no versículo 3 do capítulo 10, diz: eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. Ou seja, um mundo tão pecaminoso que nós vivemos, e nós temos a responsabilidade de sermos referência. Referência no meio desse mundo perdido. Infelizmente nós temos aqui até 2 exemplos que na hora eu me lembrei: falsos profetas e lobos que se fingem de ovelhas. Quando eu coloco falsos profetas, eu não coloco simplesmente líderes. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos ser um falso profeta na vida de alguém. Quer ver um exemplo muito simples? Nós temos o costume de orar, não que seja errado. Eu profetizo no nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus, eu determino no nome de Jesus. Primeiro, quem determina, quem declara, quem profetiza é Deus. Nós não podemos fazer isso. O profetizar, tudo bem. Porque o profetizar, tem vezes que Deus nos toma ali e a gente profetiza alguma coisa. Mas nós temos que tomar cuidado, porque Deus não é obrigado a fazer o que a gente quer. Eu não posso chegar aqui na cela e dizer hoje aqui: vamos imaginar que eu soubesse o que cada um estava passando e fosse profetizar sobre a vida de vocês, que sobre essa situação Deus iria fazer, Deus iria resolver. Eu não posso fazer isso. Porque o que me garante que Deus vai fazer? E se não for a vontade dele? Como eu orei no início aqui na cela, tem a oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Deus ele só vai fazer se ele quiser, não que ele não faça. Deus ele muitas vezes promete coisas para nós, ele empenha através da sua palavra, mas não porque ele é obrigado a fazer, porque ele é um Deus amoroso e um Deus gracioso. E tem os lobos que se fingem de ovelhas. Tem um versículo que eu não me lembro até hoje, que Paulo que fala, que é: nem todos que estão em Israel são israelitas. Eu não lembro essa referência, tem que procurar depois.
nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente nem todos os irmãos em Cristo que estão caminhando conosco, seja lá em Mubi ou em outro lugar, nós não podemos chamar de irmãos. Não estou aqui querendo julgar, querendo me parecer um mais santo, misericórdia. Mas infelizmente tem irmãos que não vestiram literalmente a camisa do Evangelho, que infelizmente não conhecem Jesus de fato. Então nós temos que tomar cuidado com esses dois tipos, falsos profetas e lobos que se fingem de ovelhas. O versículo 4. E não leveis bolsa, e nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Se nós colocarmos em outras palavras aqui, nós não temos que nos preocupar com essa questão de sustento. Às vezes, vamos supor, Deus nos dá uma incumbência aí de coloca no nosso caminho um irmão que mora, vamos supor, lá em Santo Amaro. Daqui para lá é longe de Pacas. Que se for de condução, você vai gastar mais de 3 horas. Se for de carro, sabe quanto vai se gastar de gasolina. Mas nós não temos que nos preocupar. Caraca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para lá? Se Deus ele te deu essa missão, Ele vai lhe dar as condições de você fazer. Um inimigo nosso, infelizmente, hoje tem sido o tempo. Que nos impede muitas vezes de muitas coisas. Por exemplo, uma das regras para que a visão celular cresça, para que a célula possa se multiplicar, é visitas. Só que infelizmente às vezes o tempo não se encaixa. Às vezes para um dá para fazer a visita, mas para o outro não dá. Então a gente fica nesse problema com o tempo. Mas nós não devemos nos preocupar com as condições, como nós vamos fazer. Nós temos que nos preocupar, saber que se Deus ele nos chamou, Deus ele vai nos dar as condições de exercer aquele tal ministério. O versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Desse versículo me vem apenas uma frase, que essa frase eu sempre costumo dizer ela. Só podemos dar às pessoas aquilo que temos. Como é que você pode chegar numa casa para dar algo que você não tem? Então, para nós podermos dar a paz às pessoas, nós primeiramente temos que ter. E onde é que a gente encontra essa paz? Em Cristo. O versículo 6 aqui. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a paz, e se não, voltará para vós. Só precisa de paz quem não tem paz. Quem já tem, deve conservar. Se a casa que você chegar não tem paz, automaticamente quem está ali vai receber se quiser. Mas se já tem, automaticamente vai se renovar aquela paz e vai se conservar aquela paz. Versículo 7. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Aqui foi baseado justamente meio dentro da casa de paz. Aí tem duas lições aqui que nós tiramos. Na primeira parte, não ficar na mesma casa. Não fuja do propósito onde Deus te colocou. Essa parte particularmente me bate, porque eu ano passado passei um ano tão difícil que eu pensei até abrir mão do ministério que eu estou, da liderança de célula, que eu estava muito chateado. E Deus foi fazendo umas mudanças para me mostrar, é aí que eu te quero, fica quietinho aí. Mas o que Deus deixa para nós é o seguinte, não fuja do propósito que Deus te colocou. Se Deus ele te deu um propósito, seja no ministério infantil, seja na célula, seja no louvor, seja um irmão ali que Deus colocou no seu caminho, que você vai passar o resto da vida cuidando dele. Não fuja do propósito. Se é ali que Deus te colocou, é ali que Ele vai te usar e te honrar. Segunda questão, comendo e bebendo o que eles tiverem. Aceite a condição a qual Deus te colocou. Seja grato a Ele pelo sustento daquele dia. Se o que você está vivendo hoje não é uma situação que você gostaria, agradeça a Deus. Porque essa situação que Ele lhe colocou é o melhor que Ele tem. Terceira condição, pois digno é o obreiro do seu salário. Pode se referir a riquezas também, mas o que o versículo quer dizer é, toda obra tem a sua recompensa, seja ela qual for. Então, ou seja, você pode não estar tendo ali reconhecimento,
Você pode não estar entendendo por que você está passando por toda essa situação, por que está sendo tão difícil você trazer uma vida para Jesus, por que está sendo tão difícil você estar ali no ministério que você está exercendo. Mas você tem que entender que vai haver uma recompensa, só que não é uma recompensa humana, é celestial. É uma recompensa vindo do céu. Uma outra condição: não andeis de casa em casa. Você tem que permanecer no propósito ao qual você está. Aquele local onde Deus te colocou é onde você tem que ficar até o dia em que Deus mandar. Aqui o versículo 8. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos puserem adiante. Aqui nós voltamos a uma parte do versículo anterior. Aceitar a Deus, aceitar a condição que Deus te colocou. Isso aqui nós já falamos. Versículo 9. E curai os enfermos que houver nela, que nela houver, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Seja canal de bênção a todos, não menospreze ninguém, receba a todos com amor e sempre tenha uma palavra nos lábios. Nós, infelizmente, temos uma mania de fazer acepção de pessoas. Queremos falar de Jesus, sei lá, para uma pessoa bacana, que é rico, tem dinheiro, mas às vezes uma prostituta que está do outro lado a gente rejeita. Nós temos que falar de Jesus para todos, o Evangelho é para todos. Não sabemos que se todos serão salvos, mas pelo menos a nossa parte nós temos que fazer. Versículos 10 e 11. Mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saber, contudo, isto já, o reino de Deus é chegado a vós. Pode acontecer de você não ser aceito por algumas pessoas, mas não deixe que isso te desanime. Sua parte foi feita, cumpra o que Deus te mandou. Nem todos, infelizmente, vão aceitar o que você está falando, vão aceitar ouvir falar de Jesus. Mas a sua parte você fez. Elas vão se prestar contas com Deus. A Bíblia mesmo diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas a regra principal aqui, quem crer, é o crer que vai determinar se você vai ser salvo ou não. O versículo 12 aqui. Deus cobrará tudo que for feito de tudo e de todos, seja rico ou pobre, negro ou branco. Nada vai ficar para trás, ele te trará juízo. Que é o que fala aqui, onde Deus vai trazer mais juízo para Sodoma do que para aquela cidade. Se a pessoa não aceitar, automaticamente Deus vai cobrar dela. Deus vai trazer juízo sobre ela. Então o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte. Nós temos que falar de Jesus independente do que acontecer. Por que os países perseguidos aí estão tendo tanto crescimento? Eles não estão nem aí para o que vai acontecer com eles, mas eles sabem que eles precisam falar de Jesus. Tem outros versículos aqui que nós não lemos, que eu vou ler aqui rapidinho, que dá uma explicação também. O versículo 16. Exatamente. Quem vos ouve a vós e a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Através de você Deus falará e fará tudo o que está no coração dele. Quem recusar vai recusar a Deus e não a você, porque não é você quem fala, é o Espírito Santo quem fala dentro de você. O versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não tenha medo, Deus te chamou para essa missão, e Ele é quem vai garantir tudo o que você precisar. Livramento, proteção, sustento. Versículo 20. Mas vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito no reino dos céus. Do que vai adiantar você ser um canal de bênção para as pessoas e saber que o seu nome não está salvo? Você ser bênção para as pessoas, mas infelizmente você não tem certeza de que está salvo. Até o Mateus 7, esse não precisa vocês abrirem, que é um versículo muito conhecido, do 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Nós temos que nos preocupar com a salvação para os outros, mas principalmente em você estar salvo. Qual é a vontade de Deus para os nossos dias? Sermos santos. Se não nos arrependemos das nossas práticas, poderemos ter consequências sérias. Aí tem lá o Apocalipse 2, que esse eu não vou ler, por questão do tempo, mas eu só vou dar uma olhadinha o que se trata para explicar melhor. Aqui, deixa eu ver aqui. João. Aqui Apocalipse 2, do 2 ao 7. É o que fala sobre a carta de Éfeso. É sobre a carta de Éfeso. Mas se nós voltarmos aqui para a cruz de Cristo e fizermos uma aliança com Deus, não apenas veremos nossos filhos entrar no céu, nós também daremos nosso lugar. Então o que fica para nós aqui é que nós temos esse desejo de gerar filhos. Vocês aí praticamente ambas são mães. Vocês já tiveram o privilégio aí de gerarem filhos. Mesmo com dores, mas sabe como é prazeroso. Mas nós temos que entender que Deus nos chamou para um propósito. Eu não sei qual vai ser o alvo dessa célula esse ano, de multiplicação, de pessoas a ganhar, mas que nós tenhamos no coração o desejo de gerar filhos, de ganhar vidas para Deus, porque os dias estão contados, não sabemos quando Cristo vai voltar. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que quanto mais pessoas a gente ganhar, no grande dia vai precisar de binóculos para olhar todo mundo. Então que Deus fale mais no coração de vocês, que vocês guardem essa palavra. Se eu demorei muito, me perdoe, mas que Deus fale mais no coração de vocês.